Evangelho segundo o Espiritismo, nota explicativa. Nessa parte final do Evangelho, temos aqui uma coletânea de dados importantes para fazermos uma reflexão sobre alguns pontos duvidosos que a FEB, então, trouxe para nós uma nota de esclarecimento. E que a gente vai procurar ler, algumas a gente vai comentar. Esta nota explicativa, publicada em face de acordo com o Ministério Público Federal, tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade e solidariedade cristãs contidas na doutrina espírita. Hoje creem, e sua fé é inabalável porque é assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas. É a prova da sua força, é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo. Olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Kardec, Revista Espírita, 1868. Então, Kardec está mostrando como que nós espíritas devíamos nos portar e que a espiritualidade superior espera que nós façamos da doutrina espírita. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita sistematizada sob o aspecto científico, filosófico e religioso. Então, são os aspectos que a doutrina espírita traz para nós. Lógico que várias pessoas vão contestar, não vão concordar, mas são os princípios que a doutrina espírita estabelece para o seu trabalho, para nós entendermos os seus parâmetros, aquilo que ela tem como ponto fundamental de sua obra. O aspecto da doutrina em si, e que tem a parte científica, e a parte filosófica, e a parte religiosa. A partir de 1854, até seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868, além da obra O que é o Espiritismo, 1859, de uma série de opúsculos em 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, em 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. Todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. Não importa qual raça, qual etnia, qual continente, qual país nós estejamos, todos somos filhos de Deus e seremos conduzidos à perfeição ao longo de várias etapas reencarnatórias. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Então, Rochester deixa muito claro isso. Para quem estudar as obras de Rochester, vai ver que o espírito nascia como rei, como faraó, e depois vinha na mendicância, ou com uma função bastante simples, ou na subalternidade. A Mariluza também tem várias das suas obras, ela cita essas situações, e tem uma que é interessante, que Mário, que exerceu o poder em Roma com grande autoridade, na encarnação seguinte ele é um mendigo, ele e mais uma pessoa que ele usava como médium para obter determinadas informações, reencarnam como mendigo e ficam pedindo esmola na porta do Senado romano. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens através dos médiuns,
através da intuição, através da inspiração e através dos sonhos. São as formas mais comuns dos espíritos se comunicarem. O progresso obedece às leis morais, ensinadas, vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Se você quer evoluir, receberás as bênçãos do amor, receberás as bênçãos da paz e, tendo no Evangelho de Jesus a premissa, a base do entendimento para que nós venhamos a termos um bom crescimento espiritual. Em diversos pontos da sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral, ao qual estão sujeitos todas as etnias, independente da coloração de sua pele. E na época de Kardec existiam muitas e muitas tribos selvagens. Na América do Sul, na África, algumas regiões da Ásia, eram povos que não tinham nenhum contato com os seres humanos ditos civilizados. Que aqueles povos chamados selvagens, eles eram civilizados também, mas do jeito deles. Se nós formos entender com o ponto de vista que temos hoje. Mas na época do Kardec, as coisas eram diferentes. E Kardec deu um salto muito grande, que ele foi quebrando determinados paradigmas para trazer para as pessoas o entendimento de que todos irão progredir. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as fisiognomia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação no meio de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. Publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, o livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões de toda a ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. Então, isso na época de Kardec, conforme ele está nos mostrando, era bastante estudada a fisionomia com determinadas características, com determinadas tendências das pessoas. E lógico que incomodou algumas pessoas o fato dele trazer para os livros espíritas algumas colocações ao longo do texto. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo ao equacionamento das questões da diversidade e das desigualdades humanas. Tem o aspecto da evolução, tem o aspecto da evolução espiritual, no caso, o aspecto das características do continente, do ambiente daquele local, que vai trazer para as pessoas que estão inseridos dentro daquelas culturas, daquelas etnias, daquelas raças, características próprias. Nós brasileiros hoje não somos enraçados, somos mistura de negro, índio e o europeu em geral, e também do asiático. Então aquele que tem uma descendência japonesa ou chinesa e que tem um braço da família com raízes bem entrelaçadas, bem fincadas aqui no Brasil, ele vai ter índio, negro, europeu e asiático. Então nós somos multirraciais ou enraçados, como queiram. Não adianta nós queremos ter denominações de raça, porque não temos. E até porque, sobre a luz da reencarnação, os espíritos reencarnam onde eles precisam passar por aprendizados, por lições, para crescerem espiritualmente. Allan Kardec encontrou, nos princípios da doutrina espírita, explicações que apontam para as leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc., na revista de 1862. Porque como ele tinha excelentes médiuns,
e a presença dele com todas as suas conquistas morais impunha respeito, e além dos protetores que ele tinha, porque ele tinha uma missão, criar uma doutrina que viesse a esclarecer as mentes dos povos dali para frente. Então ele acreditava piamente que se as pessoas se investissem do bom entendimento da doutrina espírita, tudo caminharia para a perfeição muito mais rapidamente. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. À medida que entendemos isso, certamente vamos repensar muitas das nossas atitudes, muitas das nossas ações. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Só consanguinidade, que traz uma grande interferência para a nossa saúde, para vários aspectos nossos. E dependendo da doença que tiver dentro da família, também para o aspecto moral. Podemos acrescentar que a família que tenha tido sífilis dentro da árvore genealógica vai ter vários problemas morais, sim. Conforme nós podemos depender com o estudo da homeopatia. Então, nós temos que repensar alguns conceitos à luz do entendimento mais amplificado, mas vamos continuar nosso estudo. O Espiritismo restituindo ao Espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Então, ele já está dizendo que preconceito de cor é uma coisa estúpida e a casta uma coisa mais estúpida também. Porque nós temos que, a partir do momento que nós entendemos que dentro de uma raça só tem a consanguinidade, e principalmente os indianos que têm muito conceito de casta, ainda nos tempos de hoje, eles entendem que um Brahmane pode reencarnar como Sudra e um Sudra como Brahmane. Mas quando eles são reencarnados separadamente, eles vão viver separadamente. Cada um cumprindo a sua etapa dentro daquele processo, esquecendo das outras castas. E aí a fraternidade se enfraquece. Logicamente que hoje já vem sendo feito vários trabalhos para quebrar esse preconceito de casta, mas a gente não consegue quebrar preconceitos com uma lei, com um decreto. A lei apenas limita as ações dos homens ao mínimo de agressividade, mas os homens continuam pensando e agindo de uma forma mais agressiva, naturalmente. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual para considerar apenas o ser material exterior da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea, nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças, deste ponto de vista circunscrito. São consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer, e realmente pertencem, a raças diferentes. Raças diferentes existem. Mas a evolução é do espírito. E não importa onde você nasceu, onde você está. A cultura ambiente pode fazer com que você seja mais educado, mas adquira mais valores para um lado, para outro. Mas todos nós somos espíritos imortais dentro do mesmo processo evolutivo, dentro do mesmo processo de encaminhamento para a perfeição. E, lógico, que as leis, quem tinha o poder, criava leis para se beneficiar. Mas se se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencialmente progressivo, numa palavra, do espírito, pré-existente e sobrevivente a tudo cujo corpo não passa
de um invólucro temporário, variando como a roupa de forma e de cor. Se, além disso, no estado dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo. O espírito nasce, a cor que ele tem é apenas a roupa que ele carrega naquele momento. Ao desencarnar, abandona aquela roupa e seguirá no seu processo evolutivo, seguirá para as instâncias de refazimento, onde será tratado, educado para futuros comprometimentos com as leis divinas ao reencarnar, para se ajustar perante essas leis. E então, quem é racista hoje, aquela raça que ele detesta, onde ele nascerá. Que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade da natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raça. À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai se aperfeiçoando, os privilégios de raças e tantos outros privilégios que a gente gosta tanto de cultuar vão se abolindo naturalmente. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós, que negais a existência do Espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. À medida que nós entendemos todo o conjunto de leis que regem a vida dos espíritos, logicamente que vai ter uma lei igual para todos nós, que vai reger todos os nossos direitos, todas as nossas posições aqui na Terra. E com isso, nós estaremos crescendo, nos aperfeiçoando e encaminhando-nos para as grandes realizações do Espírito Imortal que está presente em nossa existência, em nossa vida, para melhor trabalharmos, para melhor nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Então, onde tiver o seu tesouro, aí estará seu coração, mas nem sempre com as condições ideais do ponto de vista crístico. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Um espírito sopra para onde quer e você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, mas ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, porque o processo de aperfeiçoamento é longo, demorado e cada um tem a sua parte a cumprir. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhuma há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Todas as situações que nós venhamos a fazer questionamentos, fazer certas colocações, algumas delas até absurdas, nenhuma delas vão ser tão importante para nos colocar de forma igualitária quanto a reencarnação. E todos nós estamos sujeitos a ela e teremos que trilhar por caminhos que nos conduzem à perfeição. Se, pois, a reencarnação funda numa ideia da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda da mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Está na Gênesis, capítulo 1, versículo 36, e na Revista Espírita de 1867. Então, a reencarnação faz com que nós entendamos a oportunidade de todos ter melhor qualidade de vida. À medida que o planeta vai evoluindo, a ambição, a ganância, o desespero por ter dinheiro vai diminuindo. Por mais paradoxal que pareça no momento, mas as pessoas hoje vivem muito mais o seu dia a dia do que para conquistar fortunas e mais fortunas. Esses são normalmente exceção, dentro de alguns grupos que simplesmente procuram viver em paz. Na época de Allan Kardec,
sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. E à medida que eles escreviam que os africanos eram seres inferiores, que os africanos eram seres limitados, as pessoas iam lendo e acreditando. É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete, com outras palavras, o que os pesquisadores europeus descreviam quando à volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Ele lia, estudava, emitia algumas opiniões, mas o preconceito racial ele não admitia. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar a crença que os torna melhores uns para com os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, e se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade e fraternidade e deveres sociais. Revista Espírita de 1863. Então, mais uma vez, mostrando para a gente que temos que abandonar os preconceitos e procurarmos sermos mais caridosos, mais fraternos e participantes das ações coletivas do bem. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, 48. Então, às vezes as pessoas acham lá um tópico que ele julga ser racista, e quantos aqui já mostrou o contrário. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses espíritos com teorias e sistemas de pensamento vigentes da época. Em nota ao capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando a Revista Espírita, em janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos. Apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade fora de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltam então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Então, quando ele lança uma teoria dos anjos caídos, é uma teoria baseada em um conjunto de informações, mas como que a gente vai provar? Se não tem uma prova material, como querem alguns, então fica no campo das ideias. Expusemos-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. Então ele fez o lançamento, deixou que as pessoas lessem para ver a repercussão, para ver que ponto que ia tomar. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal, não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com as que concerne a origem da raça adâmica. Então, a raça adâmica, aqueles que são descendentes de Adão e Eva, são um grupo de espíritos que vieram para a Terra e já encontraram aqui seres bem primitivos, para através do conjunto de reencarnações sucessivas fosse ajudando a transformar os seres humanos para nós alcançarmos a perfeição que alcançamos hoje. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquirições
científicas ou filosóficas ocupam posição secundária. Conquanto importantes haja vista o seu caráter provisório, decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. E a doutrina espírita está sempre pregando para nós essa reforma moral, esse aperfeiçoamento moral, e vai trazendo para nós várias linhas de pensamento, várias linhas de direcionamento para que possamos agir mais livremente, com responsabilidade, com conhecimento de causa e, acima de tudo, com muita prudência. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupação constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem, o que pensam saber. E aí, qual o espírito que você está sendo conversado com você naquele momento? Eis a questão da gente ter muito cuidado na hora de passarmos certas informações vindo dos espíritos para a gente não cair em determinados processos. Então, conforme ele está nos mostrando aqui, as questões são muito delicadas, são muito sutis e bastante complexas também. Portanto, nós temos que ter muita prudência, muito cuidado ao expô-las ao público. De só expô-las depois de um bom e aprofundado estudo. Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do Espiritismo, precisamente porque são formulados pelos Espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar no sentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor que certas comunicações. De novo, a Revista Espírita 1862. Então, o valor da comunicação. Nós temos que entender. Temos que estudar a doutrina para poder avaliar as comunicações que recebemos. Feitas essas considerações, é lícito concluir que a doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírito o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o caminho que nós vamos seguir, esse é o caminho que nós devemos procurar fazer, valorizar, empreender em nossos corações, fazer valer na nossa conduta diária. Tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condições econômica, social ou moral. Então, esses valores que nós vamos colocando para nossas vidas, nós temos que ver que eles estão pautados no Evangelho de Jesus. E com isso, nós vamos procurando, então, fazer disso o nosso aperfeiçoamento. Então, a FEB trouxe-nos esse conjunto de dados mostrando que a doutrina espírita sempre pega o maior respeito possível por todas as situações. A doutrina espírita não tem ideologia política, a doutrina espírita não tem ideologia de raça, de etnia ou de condição econômica. Algumas pessoas sim têm. Dentro da nossa sociedade, as pessoas têm as mais variadas ideologias e, costumo dizer, as mais variadas loucuras. É da nossa responsabilidade, então, tomarmos as atitudes compatíveis, coerentes e responsáveis responsáveis, não é irresponsáveis, para que nós possamos, então, viver de uma forma melhor, de uma forma mais digna, onde todos possam entender que somos filhos de Deus, somos irmãos e merecemos trabalhar para a luz, merecemos trabalhar para o bem. Estudar o Evangelho é um momento de conscientização da consciência. É o momento de interiorizarmos a luz e alimentarmos a alma com valores para a eternidade. Aproveitemos o nosso tempo e eduquemo-nos com os valores do Cristo, pois eles nos conduzirão para a luz da imortalidade, pois a alma só vive verdadeiramente e é livre quando aprende a amar como Jesus, o Cristo, nos amou. Yaakov de Jugashvili. É importante nós fazermos essa reflexão.
Aí você pode dizer assim, mas e as outras religiões? Nós somos cristãos, nós vamos convidar as pessoas a serem cristãs. Mas respeitamos aos outros, porque todos os outros também têm um livro sagrado que eles estudam e que os impulsionam a ser melhores. Um dia, no futuro, talvez não muito distante, todos nós compreenderemos que só existe um e único Deus, Senhor de todas as coisas, de todas as vidas, e que nos conduzirão para o aperfeiçoamento, que nos conduzirá para o aperfeiçoamento, para a melhoria e para crescermos como espíritos imortais, tal qual somos. Em vários capítulos, no finalzinho, nós colocamos esse recadinho. A homeopatia é um tratamento energético natural que atua nas causas sutis do adoecimento. Devemos buscar entender como é o início do adoecimento e como podemos tratá-lo sutilmente. Hahnemann, o insígnido médico, o primeiro a iniciar o estudo da alma humana. O primeiro a começar a dar os primeiros passos para entendermos esse complexo energético que gerencia toda a nossa existência e que nos conduz à perfeição, que nos faz felizes ou tristes, que nos ajuda a cumprir as leis divinas fazendo bem ou a sofrermos as consequências dos nossos maus atos. A alma, então, é o cerne do ser humano e ela é envolta pelo seu perispírito. E o que é alma e o que é espírito? A alma é o espírito encarnado, que ele está limitado nas suas ações, nos seus entendimentos. E o espírito é o espírito livre do corpo físico. É o espírito desencarnado, onde ele tem mais amplas capacidades mentais. E também é muito mais difícil para se viver como espírito, porque nós necessitamos e carecemos de passarmos por determinadas experiências e situações que nos trazem e nos farão compreender melhor a vida, compreender melhor a situação que nós temos que procurar vivenciar para melhor servirmos a causa do Pai. Em nossa estrutura psíquica está gravado todos os nossos processos de adoecimentos, e a homeopatia, como é um remédio extremamente energético, que muitas das vezes a substância é diluída até 1000 vezes, 100.000 vezes ou 50.000 vezes, então ela vai atingir a nossa energia psíquica, o nosso perispírito. A homeopatia é um remédio essencialmente para tratar a alma humana. Fique com Deus, fique com Jesus, obrigado pela sua companhia. Aqui terminamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Logicamente que não fechamos o assunto, trouxemos a nossa abordagem dentro da nossa singela possibilidade de explicá-lo, dentro da nossa singela oportunidade de esclarecer. Esperamos ter sido útil, agradecemos a sua companhia, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. E aqui no site da FEB você pode comprar o Evangelho segundo o Espiritismo e muitos outros livros, bem como fazer parte do clube de livros da editora FEB. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos impulsione para as luzes, e as forças do bem estejam sempre envolvendo nossos corações, envolvendo nossas vidas. Paz e luz, amor e caridade, e o bem envolvendo a todos nós.